Meus amados, hoje eu vim até aqui e eu quero falar um pouco sobre espiritualidade. Eu queria te fazer uma pergunta: qual o seu nível de espiritualidade? De 0 a 10, que nota você daria para a sua intimidade com a palavra de Deus? De 0 a 10, que nota você daria para a sua intimidade com a presença de Deus? De 0 a 10, que nota você daria para o seu envolvimento com Deus? Queridos, muitos têm a percepção clara de que estão vivendo uma espiritualidade fria, mas a igreja também tem muita gente enganada. Gente que vem aqui, bota a mão para cima, canta e abre a boca e vai cantando e vai profetizando e sai daqui falando: eu estou cheio, mas não está. Não está, porque quando sai daqui, virou a esquina, chegou em casa, a vida volta ao que era antes. O que liga na televisão já não é uma coisa que deveria. O que vai se falar já não é uma coisa que deveria. E assim por diante. Que nível de espiritualidade você deveria estar vivendo pelo tempo que você tem de vida cristã? Pastor, eu já tenho 20 anos de vida cristã. Que nada, tem gente que tem 20 anos repetido. Não fica nem em prova final, em recuperação, já é repetido direto. 20 anos na mesma ladainha, volta e meia, mesmos erros, mesmas atitudes, não tem um novo de Deus, não tem um milagre para contar, não tem uma experiência de autoridade espiritual diante de uma situação assim, completamente inesperada, não tem uma história de libertação concreta, poderosa. Não, eu tenho uma. Quando? 64, eu estava num lugar, caramba, meu irmão. Não tem uma história recente de alguma coisa poderosa que Deus esteja fazendo. É bom esclarecer que a espiritualidade não é religiosidade. A gente fala isso, mas muitos de nós ainda estamos confundindo as coisas, porque estamos vindo ao culto na quarta-feira, estamos vindo ao culto no domingo, estamos entregando um dízimo, entregando uma oferta, e a gente não faz mal para ninguém, a gente começa a achar que a gente é um grande crente. Que sorte de Deus que eu estou aqui. Deus é sortudo mesmo, e não é verdade. Espiritualidade é algo mais sentido, mais interno, até se reflete no externo, mas como fruto do que se vive em Deus. Espiritualidade tem pouco a ver com o que você faz no culto, tem mais a ver com o que você faz depois do culto. Espiritualidade, quando alguém é espiritual, a gente chega no ambiente, mudou a temperatura. A temperatura espiritual estava num nível, você chegou, já equilibrou. Você é termostato, meu, você define a temperatura do negócio. Você não é alguém que chega e pega a temperatura do ambiente, não, você define, vai todo mundo vir para a temperatura que eu estou definindo. Eu sou termostato, eu não sou termômetro. Termômetro marca a temperatura que está no ambiente, o termostato define a temperatura espiritual do ambiente. Meus amados irmãos, espiritualidade tem a ver com estabelecer uma comunicação com Deus, desfrutar de sua presença, se alegrar em descobrir algo novo na sua palavra. Sabe aquele menino que descobriu um negocinho novo, que achou um bichinho novo na areia? Espiritualidade tem a ver com a gente achar o bichinho novo na Bíblia o tempo inteiro. Cara, olha que legal, olha o que Deus falou comigo hoje, e a gente vibrar e saber que aquilo é o maná do dia para a nossa vida. Meus amados irmãos, espiritualidade independe do dia que se vive, independe se o dia é bom, se o dia é ruim, independe se a informação que chegou é boa ou se é ruim. Espiritualidade transcende os momentos, porque ela não se baseia em circunstâncias, mas em fé. Espiritualidade, queridos,
ao contrário do que muita gente acha, não é estar alicerçado na personalidade de alguém, muito ao contrário, é se esvaziar, para deixar que o Espírito dirija, controle, haja na nossa vida. Não, eu tenho a cobertura de A, eu sou amigo de B, eu fui orientado por C, eu fiz um curso de avivamento com D, e muita gente está vivendo da história dos outros. Pastor, eu queria tanto que isso fosse uma verdade na minha vida, mas o senhor sabe, né? Tem uns Lamartine Pozera que Deus bota a mão e fala, você vai ser. Ah, comigo não fez. Quem disse? Só tem uma pessoa que acha que a sua espiritualidade tem que ser rasteira, fraca, é o diabo. Ele é o único que quer isso. Agora você tem que saber em quem você vai acreditar. Meus amados irmãos, é espiritual alguém que manifesta dons do Espírito. Dom do Espírito é legal demais, bom demais. Mas deixa eu te falar, espiritualidade tem muito mais a ver com o fruto do Espírito do que com os dons. Falou hoje na área aqui? Deus está confirmando. Espiritualidade tem muito mais a ver se você é manso, se você tem bondade, se você tem benignidade, se você tem domínio próprio, se você tem sentimento pelos outros, se você tem alegria, se você tem amor para dar, tem muito mais a ver com isso, do que com o fato de você ministrar para caramba, falar para caramba, fazer para caramba, tudo para caramba. Mas depois, quando olha na sua vida, é horrível para caramba. A espiritualidade frágil pode significar algumas coisas. Primeiro, pode significar falta de conversão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, muitos me dirão, naquele dia, fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai responder, nunca vos conheci. Pastor, como é que pode a Bíblia dizer que o camarada vai até expulsar demônio? Em teu nome expulsei demônios. E o Senhor dizer, nunca te conheci, aparta-te de mim. Como é que pode isso? Deixa eu explicar uma coisa. O nome de Jesus tem tanta autoridade, que não importa nem a boca que o profere. O nome dele é autoridade no mundo espiritual sobre os demônios. Para você ver como que você usa pouco esse nome, como que você declara pouco esse nome, como que a gente às vezes não usa dessa força inerente à nossa experiência com Deus. Um segundo motivo pelo qual muita gente não tem espiritualidade é falta de vida devocional. É aquele camarada que diz para a Bíblia, estou contigo e não abro. Não abre mesmo. Não abre mesmo. Mal abre o aplicativo na hora do culto. Não tem vida devocional. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu leio menos Bíblia, eu fico mais fraco. Quando eu leio mais Bíblia, eu fico mais forte. Pastor, isso quando você era jovem, não, até hoje. Até hoje. Os meus olhos ficam mais puros quando eu leio Bíblia, minha boca fica mais pura quando eu leio Bíblia, meu pensamento fica mais puro quando eu leio Bíblia, meus propósitos são mais puros, mais sinceros quando eu leio Bíblia. Se eu não leio Bíblia, já dá uma quedinha, aí a minha humanidade me avisa, porqueira, acordou, né? Volta para a cruz. Opa, deixa eu ler a Bíblia. Eu tenho um medo danado de gente super espiritual. Eu estou na luta danada todo dia buscando, todo dia lendo, por esse Espírito tomar minha vida, e tem gente que está acima do bem e do mal. Eu fico impressionado com super crente, e eu não, irmão, estou no mesmo barco que você, cada dia pedindo a misericórdia de Deus, cada dia falando, Senhor, o Senhor tem me usado para coisas que eu nunca imaginei. Hoje estou pregando numa igreja que eu sempre ouvi falar, uma igreja que eu admiro tanto. Olha o privilégio que eu estou tendo de conhecer vocês, de estar nesse lugar ungido, abençoado, que a mão de Deus está. Gente, quantas oportunidades! Eu só posso falar para Deus, Senhor, muito obrigado, tem misericórdia na minha vida. Meus irmãos, um terceiro motivo para a falta de espiritualidade é o quê? Falta de santidade.
Falta de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá. Mas tem um monte de gente que quer ver Deus sem santidade. A gente sempre fala, poxa, os apóstolos oravam e o negócio acontecia. Viva a vida que eles viviam, que verás os milagres que eles viam. Mas nós queremos uma vida fajutinha, é ou não é? Uma vida meio McDonald's, é ou não é? A gente não se envolve com muita coisa, a gente não paga muito preço, a gente nem dá o dízimo direito, a gente não evangeliza ninguém, a gente lê pouca Bíblia, a gente nunca é atrevido com Deus. Como assim atrevido? Tem uma causa na tua vida, vira uma noite orando, até Deus responder. Mas vou trabalhando no dia seguinte como? Atrevido. Atrevido é atrevido. Se fosse para fazer normalidade, não era atrevimento, meu filho. Se é para viver o sobrenatural, tem que fazer alguma coisa fora do seu natural. Mas não, um monte de gente quer ver as coisas mais grandiosas, declara as coisas mais grandiosas, com a vida cheia de impureza. Se Deus continuar dando a você tudo que você quer, sem você mudar de vida, você piora, porque você se acostuma com a sujeira e achando que Deus vai te abençoar sempre. Sim ou não? Em quarto lugar, muita gente não está crescendo espiritualmente por causa da preguiça. Preguiça, um povo preguiçoso. Nós temos uma geração que só se esforça por dinheiro. Por dinheiro, meu irmão, o cara trabalha o dia inteiro, sai do trabalho fazendo Uber. É ou não é? Já vai para casa fazendo Uber. Bom, por dinheiro, o pessoal está se matando. Um dia, o meu filho pegou um táxi, no dia 1º de janeiro, que acabou o culto na igreja, e ele foi na casa de um amigo do Ano Novo. Aí ele foi para lá, pai, vou pegar um Uber aqui. Falei, pega o Uber. Ele pegou um Uber do menino da igreja. O menino estava trabalhando no dia 1º de Uber. Menino trabalhador, esforçado. Como tem gente esforçada. Mas a gente precisa se esforçar também pela espiritualidade. Mas ainda tem mais um motivo que tem me assustado muito, pastor. Tem muita gente que não está tendo um crescimento espiritual por causa das referências que tem. Em tempos de redes sociais, em tempos de YouTube, em tempos de Instagram, de Facebook, tem muita gente nas igrejas se alimentando de coisa que não é boa. Às vezes um garoto é bom demais em rede social, às vezes um cantor é bom demais em rede social, e daqui a pouco ele está falando para milhões de pessoas. Isso não quer dizer que o pastor da igreja dele chancela a vida que ele leva. Isso não quer dizer que ele tem autoridade espiritual, e nem base de vida, e nem base teológica para ensinar para você o rumo de vida. Quem são os seus ídolos? Quem são suas referências? Quem são os seus parâmetros? Você tem que pensar nisso. Alguns crentes estão idolatrando, eu escuto tudo que fulano fala, tudo que fulano rumina, tudo que fulano prega, tudo que fulano canta, e às vezes o cara está cantando uma grande bobagem, e a gente está repetindo. E tem muita gente famosa aí nas redes sociais, que o caráter é ruim, tá? A gente deve valorizar muito a palavra rema, a palavra santa que a gente recebe no lugar em que a gente é alimentado, no lugar que a gente conhece a fonte. Pastor, uma pergunta interessante seria: quando alguém pode afirmar que está vivendo uma espiritualidade ideal, então? Quando que eu posso dizer, eu estou vivendo uma espiritualidade ideal? Para responder essa pergunta, eu quero ler com você em Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Abra sua Bíblia
em Atos 16, a partir do verso 6, onde nós lemos assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas que eu via era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, esse texto de Paulo é uma grande revelação sobre quem está vivendo uma espiritualidade ideal. E a primeira afirmação que eu quero fazer é que você está vivendo uma espiritualidade ideal quando se está tão próximo do Espírito Santo para entender até que não deve fazer o aparentemente certo e deve fazer o aparentemente errado. Pastor, você me deixou confuso. Uma pessoa muito perto do Espírito Santo é aquela que está tão perto que ela consegue entender até o certo que não deve fazer e o errado que deve fazer. Isso mesmo. Mas como é que é isso, pastor? Você está falando uma coisa errada? Não, querido. Tem o certo para ser feito no tempo certo. E tem uma coisa errada que você tem que esperar para consertar no tempo certo. Você tenta às vezes consertar na hora errada, dá tudo mais errado ainda.
E só a intimidade com o Espírito Santo faz a gente não agir no óbvio e perceber que o certo, às vezes, não tem que ser feito agora, e que o errado, às vezes, tem que esperar alguém se machucar para depois consertar e consertar tudo. Pastor, me explica melhor isso. Parece loucura o que o senhor está falando, mas olha Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram na região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando que alguém pode achar que é proibido pregar? Quando o Espírito manda. É para pregar? Não, cala. É o certo pregar, sim ou não? Mas aqui Paulo foi impedido. Ele foi para um lugar e falou: eu vou pregar lá. Aí o Espírito, aí não. Talvez porque o rendimento ali não seria o adequado. Talvez porque Paulo ia render ali a 30 por 1 e Deus queria que ele rendesse em outro lugar a 100 por 1. Muitas vezes você é a pessoa certa no lugar errado. Muitas vezes você investe toda a sua energia no ministério e Deus queria te utilizar no outro. Muitas vezes você está dedicando um tempo danado a alguém que não quer nada. Você não abandona não. Você, olha, estou aqui a hora que você quiser tal. Mas tem às vezes 3, 4, 5, 10 pessoas que se você desse um pouco de carinho já estariam sentados nessas cadeiras aqui, engrandecendo a Deus. Meus amados irmãos, o Espírito falou: não prega aí não, que eu tenho outro lugar. Agora, pior de tudo é quando tem uma coisa errada e o Espírito fala: deixa. Olha isso aqui, versículo 17. Uma mulher aparece e começa a ver Paulo e Silas passando, e ela fala: os servos do Deus Altíssimo estão passando. Todo mundo ouvia aquilo e pensava que ela era do time. Uma endemoniada declarando uma verdade. Agora eu te pergunto, pergunta da escola Pódium: se você vê uma pessoa endemoniada, o que você tem que fazer? Não é o certo? Pois aqui Paulo ficou dias sem fazer isso. Dias sem fazer. Olha a intimidade, para perceber que até o certo tem a hora de ser feito. Tem muita gente que você ajuda e você fica ajudando e você está prejudicando. Porque tinha uma etapa naquela vida que, se tivesse acontecido, quando você ajudasse, ele ia valorizar. Meus amados irmãos, diz o texto que essa mulher ficava falando e provocando, até que no versículo 18 diz: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Chegou uma hora que a chaleira explodiu, chegou uma hora que a panela de pressão explodiu, e aí Paulo falou: sai dela agora, capeta. E aí sim, depois de dias, houve uma libertação. A gente está muito ligado ao Espírito, a gente está vivendo uma comunhão muito grande, quando a gente é capaz de perceber o tempo de fazer o certo e o tempo de evitar o errado. Nós temos que saber o tempo e o modo das coisas, diz o nosso Jesus. Meus amados irmãos, quantas coisas certas que a gente faz na hora errada, mas fazemos muitas coisas certas também da maneira errada. Quantas vezes o marido chega em casa, já tomou uma bronca do chefe, e quando ele chega em casa a mulher fala assim: já vai sentando aí que eu quero te contar uns negócios desses catarrentos aqui de casa. Minha irmã, o homem chegou agora, já está com a cabeça a mil, botava os meninos para dormir, fazia para ele o frango com o quiabo, polenta quente, queijo derretido em cima, aleluia. Aí fala: amor, está difícil, os meninos que tem coriza aqui de casa. Quantas vezes você quer reclamar com o patrão no dia que ele soube que a empresa fechou no vermelho? Que dia, hein?
Você tem até direito de pedir o seu aumento, mas no dia errado. Quantas vezes a gente fala, o sexo é ruim? Não, o sexo é maravilhoso, é lícito, é presente do Papai do céu, dentro do casamento. Todo mundo aqui que faz sexo fora do casamento, você está debaixo de maldição. Sério, não é o que Deus quer para você. Casa logo, meu irmão, vai lá, assume esse pedaço aí, paga essa conta aí, meu irmão. Diz que é tua, leva para casa, Tafarel, vamos embora. Tem que ser organizado. Ela é o quê? Minha mulher. Que é meu marido. Quantas vezes a gente quer criticar uma coisa da igreja? Pode criticar? Pode criticar, mas pode criticar para cima, para o líder. Ó, líder, tem um negócio aqui que eu acho que não está legal. Será que dá para melhorar? Eu posso ajudar a melhorar? Eu estou disposto a ajudar a melhorar. Agora, quando você fala para o lado ou para baixo, você quer o quê? Jogar mal-estar na cabeça dos outros? Ah, não, eu falei mal da igreja, até saiu da nossa igreja, mas foi para uma outra igreja. Mas vai com o coração ferido. Mas vai com mágoa. E daqui a pouco não fica nem lá. E um dia você vai dar conta disso, Zé Linguinha. Estou brincando, né, irmãos? Aqui não tem isso. São Paulo ninguém faz isso. O rico pessoal é fofoqueiro. Aqui não, aqui é alto nível. Meus irmãos, nós precisamos saber que é o certo a fazer, mas no tempo e no modo certo. Segundo lugar, quando é que a gente está vivendo uma espiritualidade ideal? Quando a pessoa tem uma visão espiritual a seguir. Quando a pessoa tem uma visão espiritual a seguir. Como assim, pastor? Eu tenho uma visão na minha vida. Qual a sua visão espiritual? Parece óbvio certas frases que a gente ouve, né? Mas não é não. A maioria das pessoas tem um projeto, tem uma visão para ganhar recursos, para ser promovido, para montar uma empresa, para girar o seu negócio, para fazer um curso, para morar no exterior, para fazer uma pós-graduação, para fazer um doutorado. A maioria das pessoas que sentam nos bancos das igrejas não tem uma visão espiritual para suas vidas, porque acham que a satisfação da vida virá pelo sucesso que vão obter naquilo que empreendem na vida. E eu não sou contra empreender, não. Eu quero mais que todo mundo aqui fique milionário, que todo mundo aqui arrebente, desde que seu coração fique no lugar. Se o seu coração estiver no lugar, tudo que você ganhar, a generosidade vai multiplicar. Daqui a pouco você está vivendo com 10% e dando 90%, se você tiver o coração no lugar. Meu problema não é empreender, nem enriquecer, nem ganhar dinheiro. Não é esse meu problema. O meu problema é quando a gente não tem uma visão espiritual. Agora dá uma olhada. Para onde não ir, Paulo já sabia, porque Deus falou para ele: não vai para aí não. Agora para onde ir? Tá bom, para Troade não, para Bitínia não, para onde que eu vou então? Aí no versículo 9, a gente lê assim, algo lindo, diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Meu irmão, Deus quer te dar uma noite de visão. Pastor, mas eu não tenho que ter uma visão empreendedora? Sim, mas aonde que Deus participa disso? Aonde que isso vai ser útil para a promoção do nome dEle? Aonde que você está colocando esse doutorado, esse mestrado, essa universidade, esse emprego novo, esse concurso público, essa empresa que você está montando, essa parceria que você está fazendo, esse convênio que você está fazendo, essa sociedade que você está abrindo? Aonde Deus está nisso? Qual é o acordo com Deus para que isso que você está fazendo vá para frente? Ah não, eu fiz um projeto para eu me dar bem, mas Deus, poxa, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta. Já não está bom não? Tá não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: ide e fazei discípulos. Agora deixa eu te perguntar, fazer discípulo é ouvir um discípulo? Sim ou não? Fazer discípulo é aconselhar um discípulo? Sim ou não?
Fazer discípulo é ajudar um discípulo, sim ou não? Fazer discípulo é ir atrás do discípulo fujão, sim ou não? E isso não é pastorear? Pois bem, eu queria te falar uma coisa. Quando o Espírito Santo foi democraticamente estabelecido para todo mundo, quando o véu se rasgou, todo mundo aqui teve um chamado pastoral. Alguns de tempo integral, sim, mas todo mundo teve um chamado para fazer discípulos, cuidar de vidas, transformar caminhos, transformar corações, empreender corações para Deus. Se o seu negócio não tem uma configuração para isso, se o seu sonho profissional não tem uma configuração para isso, alguma coisa está errada. Temos que começar a aprender a buscar a visão de Deus para nossas vidas e para fazer planos e parar de fazer planos sem Deus. Fazemos um monte de planos sem Deus e depois falamos: Deus abençoou o plano que eu fiz, hein? Pastor, ora por mim. Ora por mim, para Deus abençoar o plano. Uma vez um camarada falou assim: pastor, ora por mim, que eu vou fazer vestibular semana que vem e tal. Aí eu falei: e aí, estudou? Ah, pouquinho só. Não vou orar não, hein? Que isso, pastor? Não vou orar, vou perder a oração, rapaz? Desperdiçar a oração? Como assim, você está de brincadeira, cara? Tem um ano para estudar, você me fala que estudou nada? E quer que chegar na hora lá, aí o gênio da lâmpada aparece, e faz para você a prova, marca o cartão. Rapaz, você tem que tomar rumo. Não, pastor, o senhor tem razão, minha mãe fala a mesma coisa. Eu falei, pois é, gente, nós temos que ter uma visão de Deus, mas tem uma segunda coisa ligada a isso. Quando você tem intimidade, está vivendo uma intimidade ideal com o Espírito Santo, gente, é quando a pessoa está disposta a obedecer uma visão espiritual. Pastor, mais uma coisa que me parece óbvia, mas não é. Sabe por quê? Porque toda visão que Deus te der vai incluir risco, vai incluir esforço, vai incluir renúncia e vai incluir necessidade de milagre. Sabe por quê? Senão você não precisa de Deus para fazer. Pastor, você está me tratando como se eu fosse o apóstolo Lamartine. Não, estou te tratando como um servo do Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo dentro de você. Toda visão de Deus vai envolver renúncia, esforço e necessidade da mão de Deus para se cumprir, porque senão não precisa de Deus. Quando esse galpão estava aqui, um galpão velho, bagunçado, aí vem um homem de Deus, olha para isso aqui e fala: um templo aqui, uma quadra ali, umas crianças, quem sabe uma clínica, né? Mas tu vai ter que pagar um aluguel caro, vai ter que fazer uma obra milionária, vai ter que correr risco. Toda visão de Deus tem risco, querido. Toda visão de Deus tem risco. Guilherme Carey, o homem era sapateiro e pastor na Inglaterra, estava tocando a vida dele, começou a orar pela Índia. Deus falou para ele, em vez de Macedônia, que falou para o apóstolo Paulo, falou para ele o quê? Índia. Ele foi lá para a junta de pastores e falou: gente, estou com um chamado para ir para a Índia. Sabe o que ele ouviu? Irmão, se Deus quiser salvar a Índia, Ele salva, não precisa de você não. Foi isso que ele ouviu. Aí ele deixou o país dele lá no século XVIII e foi lá para a Índia. Agora tu imagina, se a Índia hoje já tem os problemas que tem, imagina no século XVIII. Aí ele foi para lá, chegou lá, sabe o que aconteceu? Só milagre. O filho dele ficou doente e morreu. Só vitória. A mulher dele, quando o filho morreu, adoeceu, ficou meio desparafusada. Quando era pequeno, falava que ficou com problema de nervo. Falava isso. Fulano tem problema de nervo. Lembra disso? Coisa antiga, né, irmão? Agora tem um monte de nome novo, bonito. A mulher dele ficou meio maluca. O que você faria? Eu vou te falar o que eu faria.
eu pego o primeiro navio e volto. Sabe o que o William Carey fez? Ficou. Ele era autodidata, começou a estudar os dialetos e as línguas que eram usadas na Índia e traduziu trechos da Bíblia para mais de 30 idiomas e dialetos. Sabe o que aconteceu? A história dele, ali na Índia, parecia pequenininha, pouca gente se convertendo, só que a história dele começou a aguçar o coração de gente pelo mundo afora. O que ele fez ali, quem olhava para aquilo ali, nem via a grandeza da coisa, mas ele começou a ser chamado o pai das missões modernas. William Carey ativou o coração missionário dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, dos assembleanos, do mundo inteiro. Eu te pergunto, e você? Ah, pastor, eu vim para cá, eu sou cabeça, eu não sou cauda não. É, o cheiroso. É. O Paulo morre detonado lá, pescoço cortado lá, o Pedro morre lá, crucificado de cabeça para baixo, o João jogado lá num tanque de azeite fervendo, o Tiago tem o pescoço cortado, e você come bacalhau, toma suco de kiwi e vai para o céu. Legal. Alguma coisa está errada nessa contabilidade, sim ou não? Pensa comigo, gente. O teu Cristo morre na cruz e você fica no bem bom? Quando a visão de Deus vier, você vai obedecer? Se tiver que pagar um preço, vai pagar? Se tiver que largar hoje a vida boa que você tem para ir para um desafio, para começar um ministério com pessoas largadas dessa cidade, será que você está disposto? A gente, quando vê certas cenas, a gente chora, sim ou não? Certas cenas a gente até bota a mão no bolso e oferta, mas saiu da cena, o emocional passou, a gente começa a se sentir meio que anestesiado para aquelas coisas. Talvez o maior problema que você vê seja o seu maior ministério, só que você não começou ainda. Você quer uma visão? Se receber, irá obedecê-la? Eu era analista de sistemas, eu trabalhava numa multinacional americana, depois fui trabalhar no banco de investimentos, eu era coordenador de toda a área financeira do Banco Prosper, um grupo grande, o Grupo Peixoto de Castro, dono de refinaria de petróleo, a única refinaria privada que tinha no Brasil, a refinaria de Manguinhos, dono de fazendas, dono de indústria química, e eu era o coordenador financeiro, ganhava participação nos lucros, tanta coisa boa acontecendo, comprei apartamento, carro zero, minha mulher carro zero, tudo acontecendo. Aí um dia Deus fala, você vai ser pastor. Eu falei, não, eu vou ser empresário, fica tranquilo, eu vou bancar a obra, vou bancar, fica tranquilo. Eu fiz um plano para Deus, que eu dei uns conselhos bons para Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele não ouve conselho meu. E Deus falou que era a sua vida. Eu fui para o seminário, acabei o seminário. Quando eu subi a colina do Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, para fazer a minha primeira aula, que eu vi uma placa escrita assim, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, desde 1900 e tal, lapidando vocações. Eu parei meu carro ali e chorei. Finalmente eu estava virando homem, para assumir um chamado que Deus tinha na minha vida. Tem um monte de gente aqui que está vendendo almoço para jantar até hoje, porque você não está no lugar que Deus queria te colocar. Você fica com essa empreseca sua aí, não dá em nada. Agora você está cheio da grana, um carrão, daqui a pouco, estou apertado agora, zigue-zague, zigue-zague, nunca avança. Por quê? Porque Deus não tinha outro chamado, sim ou não? Meus amados irmãos, no dia que eu fui para a obra, eu só pedi uma coisa para Deus, eu fiz uma oração, e a oração foi, eu só não quero ser mais um. Pensa na oração mais sincera da minha vida. Eu não sabia que um dia
eu teria o privilégio de orar na diplomação de um presidente da República. Uma honra que eu não mereço. Mas Deus é Deus de mimos para quem ouve o seu chamado. Meus amados irmãos, vale a pena obedecer. Mas em quarto lugar, quem pode dizer que está vivendo uma vida íntima de Deus? É quando a vida devocional passa a ser uma prioridade prazerosa no nosso dia. Mais uma frase que parece óbvia. Claro que tem que ter vida devocional, sim. Só que a vida devocional, você só sabe que está sendo alguém espiritual quando ela passa a ser uma coisa prazerosa. Porque a maioria dos crentes que tem vida devocional, muitas vezes tem uma vida devocional obrigatória. Tenho que ler um capítulo por dia para acabar a leitura. Estou marcando no cartãozinho. Leitura diária. Não, eu tenho que ter 30 minutos de leitura e ouvir música. Vou botar 2 músicas aqui e vou. Enquanto eu estou ouvindo a música, eu vou fazendo alguma coisa para adiantar. Vou lavando a louça aqui. Já está fazendo parte do meu devocional e tal. E é uma coisa cerimonial, é uma coisa religiosa. Você só está sendo alguém espiritual quando o seu time com Deus é uma coisa prazerosa. Uma época eu comecei a botar a pastorada toda lá. A gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para orar. E aí a gente tinha que acordar, e aí todo mundo tinha que falar no grupo de pastor da igreja. Oi, bom dia, bom dia. Quando alguém não falava, eu ficava zangado. Tinha que acordar para orar. Irmão, os caras davam bom dia, começavam a orar, dormia. Falei, cara, não tem menino aqui, eu estou lidando com homens, eles têm que ter prazer. Quem sou eu para definir a hora de alguém orar? Eles têm que ter prazer em orar, têm que ter prazer em desfrutar de Deus, eles têm que ter alegria nisso, eles têm que olhar para a Escritura como uma fonte inesgotável de prazer de Deus, de néctar de Deus, de informação de Deus, de contato com Deus, de toque de Deus, para saírem dali revigorados, dizendo: pode vir, que eu estou preparado, que o meu Deus me capacitou, e o que vier, eu vou dar conta sim, Deus é comigo. Meus amados irmãos, será que nós temos essa vida prazerosa? Dá uma olhada no versículo 13, no versículo 13 diz: no sábado saímos da cidade, e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Agora dá uma olhada no versículo 16, versículo 16 diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração. O tempo inteiro de Paulo, ele está procurando um cantinho para orar, o tempo inteiro ele está procurando um refúgio de oração, um quarto de escuta, um momento diante do trono de Deus. Meus irmãos, se a gente conseguir desenvolver isso, a gente vai chegar longe. Não se engane, você não constrói espiritualidade em cima do que você ouve dos outros, mas do que você ouve de Deus. Pastor, eu sigo o fulano de tal na rede social, e eu estou aprendendo muito com ele. Você está aprendendo muito com ele? Tem muita gente vivendo a espiritualidade dos outros. Você ouve o que ele diz todo dia, você vê as postagens todo dia, mas a pergunta é: e você com a palavra, e você com o Espírito, o que ele está te dizendo todo dia? Mas ele está usando lá o cantor, o pregador, tá legal, mas o que você está entendendo de Deus num programa devocional intencional? Meus amados irmãos, as pessoas podem ser bênçãos nas nossas vidas, mas nós não podemos terceirizar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ter a nossa experiência própria. Se você não tiver um horário planejado para orar e uma forma definida para orar, a sua oração vai ser um peso, vai ser um ritual, nunca vai ser uma experiência prazerosa. Eu te desafio a começar com 10 minutos, uma hora feliz. Pastor, se eu consigo orar de manhã cedinho.
Eu também, às vezes, só consigo de manhã, porque às vezes o dia está tão cheio. Irmão, às vezes tem que orar em pé e andando. Senhor, glória a teu nome, aleluia. É bom que ele vai queimando as calorias também. Se não, durmo. Senhor, que bom. Aí vai animando, aí a adrenalina vai vindo. Aí eu começo a falar umas coisas assim, aí eu canto uma música. Aí quando eu canto, aí é bonito demais. Aí a banda Resgate quer me contratar. Aí eu vou cantando e tudo, que coisa gloriosa. Quando você sai dali, o dia é outro. Em último lugar, quando a gente vive uma espiritualidade ideal, quando as ameaças da vida não tiram a tranquilidade da fé. Se você está conseguindo manter a tranquilidade diante do fogo que está ao teu redor, ei, bom sinal. Bom sinal. Pastor, não, eu estou meio desequilibrado. Pastor, eu estou à base do Rivotril, eu estou à base de não sei o que lá. Pastor, estou precisando explodir. Pastor, não estou bem. Pastor, tal. Então, querido, pode ser uma questão genética, pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão hormonal, pode sim, mas você precisa perguntar para Deus onde está a tua fé também. Por que você diz isso, pastor? Porque depois que eles expulsaram o demônio da menina lá, eles foram açoitados e depois levados para a prisão. Agora eu te pergunto, você expulsa um demônio, aí você fala, puxa, Deus me usou para expulsar um demônio, aí olha o lucro disso, açoite. É um lucro tremendo, não é? Você acabou de expulsar um demônio, você é o campeão, o maior caçador de demônio, e aí os caras pegam você, te amarra num tronco na praça pública e te dá 39 açoites no meio das costas, vai lanhando suas costas todas, fica tudo fatiado, tudo em carne viva, começa aquela linfa a misturar com sangue, aquela coisa, os mosquitos começam a posar naquele negócio, uma irritação, uma dor terrível. Eu te pergunto, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Ah, pastor, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo não, eu estou meio chateadinho. Eu sou dizimista e estou apertado. Pastor, eu venho ao culto e acontece isso na minha casa. Quantas vezes a gente se revolta com Deus, sim ou não? Pois é. Paulo expulsa o demônio da menina, é açoitado e vai para a prisão, ainda vai para o cárcere mais profundo, ou seja, o lugar de mais lacraia, o lugar de mais rato, o lugar mais úmido, o lugar melhor para infeccionar aquelas costas feridas todas. O que você faria? Agora olha o que ele fez. Quando a gente vai ler no versículo 25, a gente lê: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. A espiritualidade ideal é aquela que você mantém a tranquilidade da fé diante das ameaças da vida. Irmão, as ameaças batem à porta de todos nós. As ameaças batem à porta dos nossos filhos todo dia. Você que tem uma família linda, nunca critica a família de ninguém, porque você tem filhos e netos ainda, tá? Você nunca julgue ninguém. O Jó era o homem mais santo da terra, o homem mais santo da terra, 10 filhos cachaceiros. Sim ou não? Um dia Deus permitiu que a casa caísse, os 10 morreram num só dia. Tenha misericórdia daquele que sofre um dano na sua casa. Tenha misericórdia daquele que o casamento está falindo. Tenha misericórdia e peça a Deus que estenda a misericórdia sobre a sua vida. Meus amados irmãos, por volta da meia-noite eles adoravam a Deus.
quando a gente adora a Deus no meio da intranquilidade na vida, alguma coisa vai acontecer, algum terremoto vai chegar. E foi o que aconteceu. Um terremoto, as cadeias se abriram, todo mundo assustado, os presos tudo olhando, e nós estamos soltos. O carcereiro acorda, quando ele vê as prisões abertas, ele pega a espada e fala: vou me matar, senão eles vão me pegar e vão me fazer em picadinho, eu vou sofrer muito, vou me matar de uma vez só. E o Paulo grita: ei, tranquilo, a gente está aqui. O carcereiro pega uma lamparina, vai lá e fala: vocês não foram não? Paulo fala: tu acha que alguém ia perder o final do culto? Nem fiz o apelo. Ele fala: como que eu posso ter isso que vocês têm? Essa graça, essa esperança, crendo no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. O carcereiro falou: vocês podem ir lá em casa falar isso para minha família? Ele pega Paulo e Silas, leva para lá, cuida das feridas dele, bota remédio, bota furacim. Não é? Ele cuida deles, aí ele chega lá e fala: gente, eu vim fazer uma coisa aqui que o carcereiro aqui falou, me pediu. Eu vim falar para vocês do amor de Cristo. A família inteira se converte e é batizada. Deixa eu te perguntar uma coisa: você suportaria um açoite e uma prisão para salvar uma família? Deus tinha um plano naquela prisão, e hoje a gente está sendo edificado por causa dessa história. Curva a sua cabeça e pergunte a você mesmo: que espiritualidade eu estou vivendo? E se você hoje foi tocado por Deus e você reconhece que alguma coisa está faltando na tua vida, que algum ajuste você tem que fazer, que alguma coisa precisa mudar, eu queria te pedir, por favor, tome uma decisão hoje. Eu acredito numa oração, eu acredito num culto, eu acredito numa decisão. Eu queria te pedir que, da onde você estiver, se você hoje quer começar uma nova etapa com Deus, se Deus tem um projeto na tua vida, eu queria que você fizesse uma decisão hoje, dizendo: hoje eu quero começar uma nova espiritualidade na minha história. E aonde você está, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar em seu favor, eu queria pedir a Deus em seu favor, eu queria pedir a Deus que você tomasse uma decisão sincera, mas não fica de pé de bobeira não, é só se você está sendo muito confrontado, dizendo: eu preciso viver um negócio novo na minha espiritualidade, não está legal, não é isso, está faltando, eu reconheço isso. É um convite muito corajoso que eu estou te fazendo. É você admitir que esse devocional prazeroso, essa percepção do certo e da hora do certo, a hora de falar e a hora de calar, que isso está faltando na tua vida. É uma percepção que às vezes você não está tendo essa confiança no momento da dificuldade. Deus quer começar um novo projeto na tua vida. Por isso, fique de pé se você está sendo confrontado com essa mensagem, para fazer algum ajuste hoje. E eu quero orar por você. O horário já avançou, eu só quero orar agora. Santo Deus, muitas pessoas estão de pé dizendo: não está legal o jeito que a coisa está indo, eu preciso de mudança. E eu te louvo por isso, porque não adiantava nada eu vim até aqui se o teu espírito não tivesse algo a comunicar. Coloca a tua mão sobre a cabeça de cada um deles agora, Senhor, e nesse momento, ó Deus, faz um ajuste de vida, reconfigura a vida espiritual desses teus servos, vai dando um alinhamento do céu para os planos e projetos daqui para frente, vai dando a coragem necessária para buscar uma visão tua e obedecê-la. Deus, enche esse povo com a tua glória, que eles saiam daqui para quarta-feira que vem, voltarem já cheios de experiências para contar,
cheios de milagres para relatar e cheios de vidas para trazer. Senhor, abre os olhos espirituais dos teus servos para perceber o caminho a seguir, para perceber também a porta que eles têm que fechar e não passar por ela. Senhor Deus, salva cada família aqui representada, enche com a tua glória cada lar aqui representado, e que essa igreja seja instrumento de vitória e de poder, através da vida de cada pessoa que hoje decide um novo projeto espiritual contigo. Queremos as bênçãos, queremos os milagres, mas queremos o Senhor, queremos a tua mão, mas queremos a tua face. E é no nome de Jesus que profetizamos novo tempo de espiritualidade sadia, avivada, poderosa sobre cada pessoa e cada decisão aqui tomada, em o nome de Jesus. Amém e amém.